Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e conduziu o rebanho deserto adentro, e chegou ao monte Horebe. E o anjo de Adonai lhe apareceu em uma chama de fogo que saía de uma sarça. E ele viu a sarça ardendo com fogo, mas a sarça não era consumida. E disse Moisés: irei e verei essa grande visão, porque não é consumida a sarça. E vendo Adonai que ia olhar, o chamou Elohim no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: não te aproximes aqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. E disse: eu sou o Elohim de teu pai, Elohim de Abraão, Elohim de Isaque e Elohim de Jacó. Então Moisés ocultou o seu rosto, porque teve temor de olhar para Elohim. Senhor, nós agradecemos, porque nós temos a tua palavra como nossa bússola. Obrigada porque quando ela é aberta e declarada, ela é lida. Ela é o poder de Deus. Muito obrigada pelo poder do Senhor que está à nossa disposição. Nos perdoe por tantas vezes que nós negligenciamos esse poder. E nós clamamos que nessa noite haja a manifestação da tua graça, do teu amor, do teu poder sobre as nossas vidas, através da ministração da tua palavra, não por minha causa, porque eu me coloco diante do Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, com humildade, para que o Senhor me use para a tua igreja, mas porque a tua palavra, ela é poderosa, e porque ela não volta vazia, e o Senhor mesmo garante que ela se cumpra, ela cumpra para o que ela foi liberada para fazer. Então eu peço, nesse momento, que o Senhor abençoe o coração dos teus filhos e filhas, daqueles que estão ouvindo agora, daqueles que irão ouvir depois, para que eles possam ser cheios da graça do Senhor e da manifestação do poder de quem tu és. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que mantivesse aqui na tela, enquanto a gente não estivesse fazendo a leitura, aquele... Isso. Obrigada. Queridos, o título da mensagem de hoje é esse: o poder do nome. O poder do nome, quando o Ben entrou aqui na igreja, ele olhou. O Benjamin está com quantos anos? 6. Ele olhou para mim. O poder do nome? Eu falei: exatamente, o poder do nome. Aí ele tentou olhar mais uma vez assim. Eu falei: não adianta. Você não vai conseguir ler o resto. Aí ele riu. Não está na nossa língua. Muito pelo contrário, até o desenho da língua é diferente. Mas eu acho que vocês sabem o que está escrito aqui, né? Esse é o tetragrama de Deus. Yud, Rei, Vav, Rei. Transliterado no português para a gente, de lá para cá, mas em hebraico, que escreve daqui para lá, Yud, Rei, Vav, Rei. Esse é o nome de Deus. E eu queria trazer para vocês hoje uma ministração sobre isso. Porque a gente fala tanto sobre o nome de Deus. O nome de Deus é poderoso. Ele tem todo o poder e, de fato, ele tem. E existem tantas coisas que envolvem esse assunto. Eu falei assim: eu vou trazer uma ministração sobre o nome de Deus. E eis-nos aqui. Mas antes de começar a falar sobre o nome de Deus, eu queria falar sobre a importância. E vocês sabem o quanto eu dou valor a isso. Não porque eu valorizo isso, mas porque a palavra de Deus valoriza isso. E Deus nos ensina a valorizar isso. Que é simplesmente o nome. O nome que cada um temos, o nome que cada um de vocês dá aos filhos de vocês. Porque nome é algo importante. Nome qualifica, limita, determina, explica, dá propósito e revela propriedades. Não é verdade? Quando você vê nome, seja nome de coisas, animais, pessoas, qualquer tipo de nomeação, isso determina algo.
na sua língua, quando você fala alguma coisa, projeta-se na mente de outros e na sua própria imagens daquela coisa que você ouviu ou falou. Não é verdade? Então, se você fala sofá, você pensa, imagina, talvez um sofá que você queira comprar, um sofá dos seus sonhos, ou você imagina aquele sofá e você deitado nele porque você está muito cansado, né? Ou você imagina aquele sofá lá já esticado, aqueles que são retráteis, né? Aquele esticado e você lá estatelado, lá no sofá assistindo a televisão. Enfim, várias imagens podem vir à sua mente. No entanto, todas elas referindo a mesma coisa, a um sofá. Por quê? Porque esse nome qualifica, determina, limita. Quando você pensa em sofá, você não vai pensar na mesa da sala. Você não vai pensar na louça que está na pia. Você não vai pensar numa caneca. Você não vai pensar num celular. A imagem que vem na sua mente é de um sofá. Pode ser um sofá bagunçado, que você saiu de casa correndo, largou um monte de coisa em cima dele. Mas é do seu sofá. Não é verdade? Então, os nomes nos remetem a coisas. E aí eu estava aqui pensando, analisando hoje, né, ali, sobre alguns nomes, porque na Bíblia a gente viu que Deus deu nomes a algumas coisas e alguns ele trocou. Alguns nomes ele foi e trocou. Mas o primeiro nome que a gente vê na palavra, o primeiro nome que ele viu, né, que ele deu, foi de Adão, não foi? Adão. Adão tem um nome que remete ao pó da terra. Porque o pó da terra é a dama. Então, Adão, ele remete ao pó. E é exatamente isso, porque é pó. Mas também remete à cor vermelha e ao sangue. Sangue que corre nas nossas veias. E uma coisa interessante, que se você for olhar, a gente está falando de hebraico, se você for olhar na língua hebraica, a palavra humanidade, humanidade para o português, nada tem a ver com a raiz Adão, certo? São nomes, os verbetes são completamente diferentes. Adão, humanidade, né? No entanto, na língua hebraica, humanidade significa Ben Adam. Ben Adam, que é filho de Adão. Então, na língua hebraica, humanidade, se você for falar em qualquer lugar, você vai escrever a palavra humanidade. Em hebraico, é Ben Adam, que é filho de Adão para nós. Se vou traduzir ao pé da letra, é filho de Adão. E a sua respectiva Eva. Eva, né, foi trazido para nós, porque foi latinizado, mas seria Havá. Havá é Eva. Pode ser, é com H, mas o H no hebraico tem som de R, é gutural, então é Havá. E Havá, gente, Havá é impressionante, né? Como que é cheio de simbolismo o nome de Eva. Havá remete à fazenda, mas não qualquer fazenda. Fazenda no sentido de produção de alimento. Fala para mim. Qual é a nossa primeira produção de alimento na vida? Né? Contar. Também é contar. Contar no sentido de falar, de contar mesmo, de contar uma história. Por quê? Porque era ela destinada a contar, falar sobre o Éden. E apontar, que também é outra palavra que deriva de Havá, apontar uma direção. Ou seja, você, mamãe, que tem um filho pequeno ou já crescido, você saiba que você tem a responsabilidade de contar para ele sobre o Éden e apontar para ele a direção do retorno para o Éden. Amém? Cabe a nós. Então, nós somos as alimentadoras, né? Pode olhar para você como... Ainda mais bebê, gente. Bebê, que é uma bolinha de ide, que não entende, né, o mundo que o cerca, que não tem noção que a mãe é outra pessoa. Saiba disso. Mel não sabe que você é outro ser humano.
Na cabecinha dela, no instinto dela, você é somente o complemento dela. Da onde ela tira calor, carinho, cuidado, atenção e alimento. Então, pode olhar, o bebê quando olha para você como mãe, olha com cara de comida. Ele olha para você e veja, ai, chegou a minha comida, com cheiro e tudo. É por aí. Mas é o que intrinsecamente está ligado ao nome da Eva, Ravá. E, por último, declarar. Declaração. Olha que poderoso. Você, como autoridade sobre o seu filho, tem o poder de declarar coisas sobre ele. Isso é o nome de Eva. Quanta coisa que o nome Ravá tem para nós, né? E os filhos? Os 2 filhos principais que a Bíblia relata de Adão e Eva. Isso é tremendo, queridos. Por isso que a gente fala tanto para vocês, quando estão grávidos, né, quando vão escolher o nome do filho. Tenha muito cuidado, porque você vai chamar ele disso para o resto da vida. As pessoas vão chamar ele por esse nome o resto da vida. E vão reforçar o significado desse nome para sempre. Por exemplo, Caim. Sabe o que significa Caim? Flecha ou instrumento de morte. Comprado. Qualquer um. Comprado. E canto fúnebre. Agora você imagina Caim crescendo e a mãe, canto fúnebre, vem cá. Ou lança de morte, faz isso aqui para mim. Mas é isso. Era o tempo todo ele escutando canto fúnebre, lança de morte. E aí quando nasce Abel, filho. Jesus, olha que tragédia. Enquanto eu escuto a minha mãe me chamar de comum, qualquer um, canto fúnebre, ele é filho. Abel é filho. E aí, quando os 2 crescem e vão apresentar uma oferta diante do Senhor, o filho se sente herdeiro, príncipe, não é? Querido, protegido. E o qualquer um, que é lança de morte, se sente o quê? Rejeitado. Qualquer um, abandonado, tudo menos herdeiro. E aí, na hora de oferecer as ofertas, eles fazem aquilo que reflete o nome deles. Caim dá qualquer coisa e Abel dá o melhor que ele tem. Justifica o ato de Caim? Deus não deixou Caim se esconder atrás disso. Mas explica. O significado, então, de cada um, né, foi refletido na sua oferta. E o último que eu lembrei, tem outros nomes, né, na Bíblia que tanto foram muito significativos quanto foram trocados por Deus. Mas um outro casal que a gente conhece, que também teve seu nome trocado, foi Sara e Abraão. Tanto que a gente tem dificuldade até de falar Sarai e Avram. Sarai era o nome dela anterior. Sarai, ela tem o nome Sara com essa letrinha aqui, ó, o Yud no final. Deus vai, tira o Yud e coloca o rei, que é essa segunda letra. E no nome de Abraão, que na verdade o B tem som de V, seria Avram, né? Avram, ele tira, né? Ele não tira, ele só coloca. Ele coloca também essa letra aqui. Abraão, antes, significava pai de Arã. Ou seja, Avram significava pai de Arã. Arã era uma localidade, uma cidade pequena. Então, a simbologia do nome dele era pai daquela localidade. E quando Deus coloca essa letra no nome dele, essa letra ela simboliza o sopro de Deus, porque é a letra da vida de Deus. É o rei. Então, essa letra transforma o pai de Arã em pai de uma grande nação. Sara, por sua vez, que era Sarai, era princesa. Então, toda vez que Avram chamava Sarai,
Falava, princesa, vem cá. Minha princesa, minha princesa, minha princesa. Não é só princesa, minha princesa. Minha princesa, vem cá. E quando Deus coloca esse sopro no nome de Sara, é como se ele colocasse parte especial dele mesmo na vida de Sara e de Abraão. Ela passa a ser princesa. Não somente a princesa do pai daquela localidade, mas ela passa a ser princesa de nações, porque ela passa a ser a princesa não somente do pai das nações, mas princesa de um modo geral. Então ela passa a ser a mãe de nações também. Então é muito significativo quando a gente vê o poder que tem e a autoridade que tem um nome. E ao longo das Escrituras, Deus, ele é chamado e se revela por vários nomes. E muita gente fica assim, como é o nome verdadeiro de Deus? Porque se você fala Deus, pode ser qualquer um. Concorda comigo? Inclusive, tem até algumas igrejas aqui no Brasil que não chamam mais Deus, não se referem mais a Deus como Deus. Se referem a Ele como eterno. As pessoas que eu conheço se referem a Ele como eterno. Por quê? É moda? Não. Para não ser confundido com qualquer... Exatamente. Ah, mas Deus é com letra maiúscula e os outros com letra minúscula. E quando você fala, o meu Deus é com letra maiúscula. Aí você vai conversar com o outro e o outro fala assim, não, o meu é que é. Não, são todos o mesmo Deus, são todos o mesmo Pai. Inclusive, eu estava até orientando esses dias alguém, né, falando sobre a autoridade de alguém que fala assim, Deus te abençoe. Qual é o normal que você fala? Quando alguém fala, Deus te abençoe. Amém. Normal, né? É costume nosso. E se o Deus dele não for o seu Deus? Que Deus é esse que ele está falando? Você está falando amém? Né? Então, vai uma reflexão. Por isso que muita gente tem abandonado o costume de falar Deus de um modo geral para falar o eterno te abençoe. O Deus único seja contigo. O Deus verdadeiro. E aí você pode falar do jeito que você quiser. Mas ao longo das Escrituras, e até mesmo nesse pequeno trecho da palavra que eu li, você vê que Deus, ele pode ser expresso, a figura de Deus pode ser expressa por diversos nomes. Depois da explicação que eu dei sobre o nome, fica fácil entender por que Deus tem vários nomes. Porque um único nome seria muito difícil de qualificar quem Deus é. Porque quando você fala Deus, quando você fala sobre quem Ele é, e esse episódio onde Deus conversa com Moisés no alto do Monte Horebe, ele fala de um chamado. Moisés conhecia o Senhor através dos seus antepassados, Deus de Isaac, Abraão e Jacó, tanto que quando Deus conversa com ele, fala assim, eu sou o Elohim do teu pai, eu sou o Elohim de Isaac, eu sou o Elohim de Abraão, eu sou o Elohim de Jacó, para ele entender quem era esse Deus. Porque ele cresceu aonde? No Egito. E o que mais Moisés viu foi manifestação de deuses dos mais diversos. Porque o Egito tinha Deus para tudo. Então, por isso, a palavra de Deus, ela revela faces, não Deus diferente, mas faces e manifestações diferentes de Deus, das mais diversas formas, traduzidas nas mais diversas palavras. E a gente conhece vários nomes de Deus, mas que é o mesmo Deus. Amém? Nesse mesmo texto que eu li, eu acabei de falar um dos nomes que é usado para Deus, que é Adonai. Adonai significa Senhor. Toda vez que você vê na palavra, né,
Adonai, se referindo a ele, é o senhorio. Ele é meu Senhor. Mas não é o Senhor, como a gente usa como pronome de tratamento no Brasil, né? De respeito, Senhor, Deus. Não. É Senhor de senhorio mesmo, de você ser servo. É nesse sentido. Então, não confunda o pronome de tratamento com a pessoa do seu Senhor. E por isso é Adonai. Tem também um outro nome, que é o El Shaddai. El Shaddai é traduzido como Todo-Poderoso para nós. Shad, a partícula Shad de Shaddai, na verdade, é a palavra para mama, que amamenta. E produz alimento. Mas, ao mesmo tempo, a palavra Shaddai é um acróstico. Então, esse El Shaddai, Todo-Poderoso, é aquele que alimenta, que amamenta, mas ao mesmo tempo é um acróstico usado. E esse acróstico ele é maravilhoso, porque ele é poderoso, que significa guardião das portas de Israel. Elohim é um outro trecho, é uma outra terminologia que a gente vê muito no Velho Testamento. Elohim ele é muito usado no contexto da criação. Quando você começa a ler lá em Gênesis, versículo 1 em diante, você vai ver que Elohim é o nome que aparece ao longo de Gênesis em sua maior parte. Depois começa a aparecer Adonai, mas o Elohim é o que prevalece. Por quê? Porque Elohim, ele eu já falei isso algumas vezes, né? É a forma no plural do El, que é o Senhor, que é Deus. El sozinho já é Deus. Então Elohim é o plural desse El. E por que plural? Porque ele se apresenta na forma majestática das três pessoas. Ele é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, toda vez que Deus se revela como Elohim no Velho Testamento, sobretudo no início de Gênesis, ele está querendo deixar bem claro para nós que o poder dos três está ali como um único através do Elohim. Então, se você quiser traduzir ele para o português, seria poderosos. Só que sabendo que esse poderosos é um único Deus. Tem coisas na palavra, no reino, que você vai entender somente pela fé. Se você tentar raciocinar, pode dar um bugzinho aí, né? Como é que pode ser um plural se é um único? É por aí. E Adonai Irê. Aí a gente começa a ver algumas palavras que eles vão juntando dois nomes. Pode ser Jeová, que a gente vai ver que não é bem Jeová, e Adonai, que é o Senhor provedor, né? Que no caso é Adonai Irê, que a gente conhece como Jeová Jiré, que é o Senhor proverá. E eu já falei aqui para vocês sobre esse termo Irê. Irê é verá. Esse termo Irê é o Senhor verá. O que é verá? Ele mesmo já vai providenciar o que você precisa. Mas isso é no presente? É no futuro? Não, mas é porque o Senhor já providencia antes que você precise. Isso é a provisão do Senhor. Então, Ele provê. É o Senhor proverá. É o Senhor que já antes de você precisar, Ele já proveu. E El Roi também fala sobre a visão. É o Deus que vê. Só que esse vê aqui, esse verá antes, é aquele que provisiona. Esse Roi é aquele que olha tudo. E quando ele olha tudo, queridos, eu lembro que quando eu era criança, eu não sei vocês, mas eu era assustada com aquela musiquinha. Cuidado, olhinho que vê, cuidado, o Salvador do céu está olhando para você. É esse Roi. E aí a gente crescia, porque o pai e a mãe falavam para a gente que a gente tinha que obedecer, fazer as coisas. Por quê? Deus está vendo, menino. Entendeu? Aí o pai e a mãe, às vezes, não tinham discernimento e sabedoria para ensinar da forma como devia, aí bota na conta de Deus. Aí você fica com medo de Deus, porque Deus está vendo. E aí Deus, se você fizer besteira, Ele vai fazer o que contigo? Castigar. Olha só o que a gente incute na cabeça dos pequenos. Um Deus punitivo.
castigo e repreendo a todos quanto amo. Você pois zeloso e arrepende-te. Deus repreende? Claro que repreende. Não estou falando que Deus não repreende. Mas é só isso que ele faz? E é depois que ele orienta, que ele fala, que ele alerta. Ele é mais paciente que a gente. A gente castiga muito mais rápido que Deus, tá? Só para vocês... Diga-se de passagem, ele fala que a gente é mau, né? Mas a gente tem que, né, ter cuidado quando a gente apresenta. Como você está apresentando Deus para as pessoas, para os seus filhos, para que não gere neles esse sentimento de medo em vez de temor. Temor, ok. A gente precisa temer. Temer no sentido de respeitar, honrar, reverenciar. Fazer as coisas porque ele está vendo em todo o tempo, mas é porque você ama. Não é porque você tem medo da consequência. Porque se você faz ou deixa de fazer as coisas por medo da consequência, não é amor. Né? Enfim, então é esse roir. Então uma coisa linda que uma vez o Espírito Santo me chamou a atenção, quando você vai lendo a palavra, ele vai te saltando algumas coisas ali, né, para te alimentar. E eu estava lendo, passando ali pela história de Jacó. E quando o sogro dele, Labão, estava tentando passar a perna nele, Deus chamou ele, uma determinada noite, num sonho, e falou para ele arrumar as coisas e ir embora dali. Pegar seus bens, pegar sua família, né? E ali Deus começou a dar estratégias a ele de prosperar. E mesmo ele prosperando, toda hora o sogro dele mudava o salário, né? Fazia ali esquemas para poder prejudicar Jacó. Mas aí Deus fala para ele assim, eu estou vendo tudo. Gente, uma frase tão curta, mas que abriu meus olhos de um jeito tão interessante naquele dia. O Senhor vê, eu sei que o Senhor vê. Mas o Senhor não vê somente para nos castigar ou nos corrigir, não. Ele vê quando você é injustiçado. Ele vê quando você é passado para trás. Ele vê quando você está triste, está sozinho. Ele vê tudo, em todas as circunstâncias. Ele vê quando ninguém está vendo, mas você está fazendo com sinceridade diante dele. Ele vê quando você se arruma, quando você lê, quando você esmiuça, quando você ora, quando você chora. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Porque Ele vê tudo. E o mais importante, Ele não vê só por fora. Ele vê por dentro. Então esse é o ruir. Eu queria ler de novo o texto de Êxodo 3, 1 a 6, e dar continuidade a partir do 13 também. Deixa eu ir lá com vocês, porque tem mais uma coisa que eu queria caminhar com vocês aqui nesse texto. Apacentava Moisés o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e conduziu o rebanho deserto adentro e chegou ao Monte Horebe. E o anjo de Adonai lhe apareceu em uma chama de fogo que saía uma sarça. E ele viu a sarça ardendo como fogo, mas a sarça não era consumida. E disse Moisés, irei e verei essa grande visão, porque não é consumida a sarça. E vendo Adonai que ia olhar, o chamou Elohim do meio da sarça. Lembra Elohim? Poderosos, a presença da Trindade. E vendo Adonai, o chamou Elohim do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui, e disse, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. E disse, eu sou Elohim do teu pai, Elohim de Abraão, Elohim de Isaque e Elohim de Jacó. Vocês acham que Deus repetiu tantas vezes o Elohim aqui à toa? Ele queria deixar bem claro para Moisés, que estava acostumado com a manifestação dos deuses, entre aspas, poderosos do Egito, que ele era o Deus Todo-Poderoso. Então Moisés ocultou seu rosto, porque teve temor de olhar para Elohim. Versículo 13. Disse Moisés a Ra Elohim. Ali está a Deus, né? Ra, toda vez que tem uma partícula Ra, H-A na frente, é O. É um artigo definido no
No nosso português define bem, né? Então é o Elohim, não é qualquer Deus. Então disse Moisés a Ra Elohim, ou seja, ele escutou. Olha que interessante. Ele escutou tantas vezes Deus falando Elohim, eu sou o Elohim de teu pai. Eu sou o Elohim de Abraão, eu sou o Elohim de Isaac, eu sou o Elohim de Jacó. Aí Moisés pensa, eu conheci vários Els, né, no Egito. Mas Elohim, eu estou sendo apresentado, apesar dele conhecer, de ouvir falar. Mas eu estou sendo apresentado agora. Então, o que ele faz quando ele se refere a Deus pela primeira vez? O Senhor é o Elohim, o poderoso, reconhecendo o poder de Deus. Tem todo sentido, né? Todo significado. Quando for aos filhos de Israel e lhes disser, o Elohim de vossos pais me tem enviado a vós, e me disserem, qual é o seu nome? Moisés estava querendo saber, eu vou apresentar quem? Quem que eu vou falar? Porque os deuses de onde eu vim têm nome. O que eu vou falar que eu conversei com quem? O que lhes direi? E disse Elohim a Moisés, eu serei o que serei. E acrescentou, assim dirá aos filhos de Israel, eu serei, me tenha enviado a vós. Eu serei. E disse ademais Elohim a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. Aí ele falou aquela palavra que estava ali, o tetragrama. Yud, Rei, Vav, Rei. E o Elohim de vossos pais, Elohim de Abraão, Elohim de Isaac e de Jacó, me envia a vós. Este é o meu nome para sempre. E com ele se fará memória de mim, de geração em geração. Versículo 18. E eles atenderão a sua voz. Logo entrarás tu com os anciãos do concílio de Israel diante do rei do Egito e lhes direi, Iavé, ele escreve aqui o tetragrama, Elohim dos hebreus, ou seja, o Elohim dos hebreus, nos tem convocado. Iremos a caminho de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifícios a Iavé, nosso Elohim. Essa Bíblia aqui que eu estou lendo, que vocês estão ouvindo eu falar tantos nomes de Deus nela, ela é uma Bíblia textual. Eu gosto muito dela. Outro dia eu fiz menção dela aqui numa mensagem. Estava pregando e falei dela. Aí meu pai me ligou. Filha, que ele acompanha o canal da igreja, né? Você falou de uma Bíblia diferente aí. Que Bíblia é essa? Aí era aniversário dele. Aí eu falei, peraí, pai. Aí eu fui lá na internet, comprei, mandei para ele, entreguei. Chegou na mesma semana. Está apaixonado com a Bíblia. Porque essa Bíblia, você honra, tá, gente? Honrar pai e mãe, mesmo depois que você vai embora de casa, né? Continue honrando. E honrar não é só dando presente, não. É respeitar. Quando você respeita a memória dos seus pais, até quando eles não estão mais caminhando com você, né? Estão na glória, você honra respeitando aquilo que ele te ensinou, aquilo que ele te falou, respeitando ele, né? Então você honra. Não honre, não respeite naquilo que vai, lembra que eu falei no início, né? Contra a palavra de Deus. Então, queridos, por isso que essa Bíblia que ela traz, porque a proposta dela é trazer o original do grego e do hebraico. Ela não é traduzida de João Ferreira de Almeida e nem da King James. Ela foi aos originais dos manuscritos e foi feito toda uma... Então, a diferença de algumas coisas, você vê que é bem sensível. E ela tem o cuidado de trazer os nomes reais. Porque quando você lê ao longo dela nomes diferentes de Deus, você vê assim, uau, realmente Ele quer se manifestar como essa forma de Deus aqui nessa realidade. E é assim que Ele quer se apresentar para nós. Nas diversas necessidades que nós temos, Ele quer se apresentar a nós. Então, quando Moisés pergunta ali, logo no início do versículo 15, ele fala, tá, eu vou lá para o Egito, mas eu vou falar que eu falei com quem? E aí Deus responde para ele, fala que você vai falar com eu serei, que você falou com eu serei. Para a gente, no português, fica um negócio assim meio diferente, né? E aí, só que em hebraico ele fala para ele assim, você vai falar, Erie, Asher,
Erie, que é eu serei o que serei. E na Bíblia que a gente tem, é eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Só que quando você pensa, não é que está errado, mas quando você pensa eu sou o que sou, fica uma coisa limitada para aquele momento. Eu sou. Né? Enquanto que quando você pensa eu serei, é aquilo que tem tanta liberdade para ser o que você precisa que ele seja. Por isso que o nome dele tem tantas formas. Nós temos o Jeová Rafá, que é o Deus que sara. Jeová Nissi, que é o Senhor e a minha bandeira. Jeová Makadesh. Esse é diferente, né? A gente não escuta muito Makadesh. É o Senhor que santifica, que torna santo, que vem do Kadosh. Jeová Shalom, esse é fácil, é a nossa paz. Jeová Tsidkenu, que é a nossa justiça. Esse você tem que saber. Tsidkenu. Tsidkenu. O Roi, que é o Roi, né? O Roi, que é o nosso pastor. O Chamá, que é o Senhor está ali. Ou aqui, indicando o local da glória do Senhor. Isso aqui ele foi falado nesse momento no templo, né, em Jerusalém, em Ezequiel, quando eles estavam rededicando o templo, ele falou assim, o Senhor está aqui, esse Jeová Chamá. Jeová Tsabaô, que é o dos exércitos, Senhor dos exércitos. Jeová, o El Elyon, que é o Altíssimo. El Elyon também é muito falado no Velho Testamento, porque dá aquela ideia do Senhor que está nos altos céus, no Altíssimo, né, lugar. Poderoso que habita nas alturas, é a ideia dessa tradução. E o Olam, é o El Olam, que é o Deus eterno. E o Gibor, que é o Deus poderoso. O nome que descreve o Messias é esse Gibor, Jesus Cristo, nessa porção profética de Isaías. Como um guerreiro forte e poderoso, o Messias, o Deus forte, vai realizar a destruição dos inimigos de Deus e governar com o cetro de ferro. Lá em Apocalipse 19, traz essa ideia. Se você for ver lá em Apocalipse 19, é claro que não vai estar Gibor. Porque Apocalipse foi escrito em grego, não em hebraico. Mas está lá a referência de, né, poderoso, é o Deus Todo-Poderoso. Se você for olhar o original, você vai ver em grego, não em hebraico. Mas Moisés continua perguntando, porque ele tinha muita dúvida. Moisés era um cara reticente. Às vezes a gente pensa assim, uau, queria tanto ser como determinados homens e mulheres da Bíblia. Eles eram pessoas iguais a nós, e a Bíblia fala sobre isso. Eram homens iguais a nós, com as mesmas emoções, tem algumas versões que falam as mesmas paixões, mas são as mesmas emoções ou as mesmas fragilidades que nós. E lá no início, antes de caminhar e ser talhado por Deus, Moisés era extremamente reticente. Depois eu te convido até a dar uma lidinha nesse texto de Êxodo 3. Êxodo 3 que eu falei? Êxodo 3. Lê a sequência. Quando Deus chama ele para falar, mas eu não vou conseguir falar. Mas eu claudico, eu gaguejo. Mas o que eu vou falar? Eu vou ter que falar com o faraó. Aí você olha assim, gente, é o mesmo Moisés que liderou uma nação inteira. Sabe, que foi um líder com autoridade, que o povo olhava para ele e respeitava. É o mesmo Moisés, só que muitos anos antes. E aí a gente entende como os processos na nossa vida são importantes, como as durezas dos processos trabalham na nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa forma de ver. Muitas vezes a gente precisa reordenar até as nossas convicções. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz o apóstolo Paulo. Porque se a gente for extremamente rígido
com os nossos paradigmas, a gente não permite que o Espírito Santo nos ensine. E aqui Moisés, um cara extremamente tímido, reticente, que não queria sequer se apresentar, ele estava cheio de medo. Mas uma coisa, a gente pode louvar Moisés. Ele não disse não. Muitos de nós talvez disséssemos não. Não, Senhor, escolhe outro. Não, eu não quero ir. Não quero, não vou. Midian está muito bom para mim, eu venho aqui na montanha, apacento as minhas ovelhas, não saio daqui. Tem minha mulher, meus filhos aqui, não quero. Minha casa está estabelecida aqui, minha vida está toda aqui, não tenho vontade nenhuma de sair daqui, não vou. Quantos Deus chama que falam isso? Teve um profeta que Deus chamou, ele foi para o lado oposto, não foi? Será que é porque a Bíblia não conta quantos Deus chamou e a gente não sabe? Vai que, né? Que vocês se coloquem sempre na postura de dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por mais que você não enxergue aquilo que Deus está enxergando, por mais que você não perceba aquilo que Deus está colocando em você, para usar você, não diminua aquilo que o Senhor colocou e esteja sempre pronto diante do chamado. Então Moisés, ele colocou 1 quilo de dificuldade, mas ele não falou que não iria. Se você for ler com atenção, o texto até fala que Deus começou a se irar com Moisés. Ele estava perdendo a paciência de tanto que Moisés estava, colocando empecilho. Aí ele, tá bom, vou chamar Arão, você vai com Arão vai ser seu porta-voz. Tipo assim, daquele... Você perturbou tanto que eu vou permitir que Arão vá com você. Lê lá, se você não entende que Deus faz isso. De tanto que Deus, que Moisés insistiu, né? Só que, como eu falei aqui, ele vinha de uma cultura que dava nome a todos os deuses. Então, ele sabia exatamente com quem ele ia lidar, né? E já era projeto de Deus confrontar e abater cada um daqueles deuses do Egito. Então, Deus responde. E pela primeira vez na Bíblia, guarda isso, pela primeira vez, pode botar de novo o texto? Isso. Pela primeira vez na Bíblia, a gente vê esse tetragrama. Pela primeira vez Deus se apresenta, não, bota a figura. Isso. Pela primeira vez a gente vê na Bíblia Deus se apresentando como o que nós transliteramos como Iavé. A pronúncia não é essa. Interessante que, se você me perguntar, pastora, qual é a pronúncia certa? Existe uma discordância até entre alguns judeus sobre qual seria a pronúncia certa. E o porquê disso é muito curioso. Porque o judeu ele não fala o nome de Deus. Porque lá em Deuteronômio, Deus fala para não dizer o nome dele em vão. Então, com medo de pronunciar o nome dele em vão, eles nem pronunciavam. Durante um tempo, eles falavam com respeito, na hora da adoração. Vocês sabiam que os copistas não era todo mundo que tinha acesso aos rolos. E os copistas, para copiar as cópias dos livros sagrados, eles trocavam de pena, se ajoelhavam, escreviam o nome de Deus, o tetragrama, reverenciavam o Senhor, depois se levantavam, voltavam para a pena anterior e continuavam escrevendo o texto. E se por um acaso eles errassem alguma coisa, eles não faziam nenhum borrão em cima, não riscavam, escreviam assim, digo, né, como é permitido em redação. Risca e fala, digo. Não existia liquid paper, corretivo, nem nada disso. Sabe o que eles faziam? Rasgavam e começavam de novo. Sabe por quê? Porque não era qualquer coisa que eles estavam escrevendo. Era um rolo.
E não podia ter erro, não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ter nada que maculasse, que mudasse, que errasse. Em absoluto. Então, queridos, tamanho era a seriedade do nome de Deus, que eles foram, principalmente depois que eles foram para a Babilônia, com o cuidado de o nome de Deus não cair na boca de ímpios, de pessoas que não honrassem, vá que algum babilônio escuta o nome de Deus e pronuncia. Não queremos esse pecado no nosso meio. Então, eles pararam de pronunciar o nome de Deus. E aí, quando você vai ver a cultura, você vê que até hoje eles chamam Deus como? Hashem. Hashem. Teve uma vez, inclusive, que eu vi uma novela do SBT. Ela foi muito bem contextualizada. Perdão, da Record. Foi muito bem contextualizada, que era Apocalipse. E Apocalipse, ele mostrava muitos sets, muitas cenas, né, ambientada em Israel. E toda vez que um judeu se referia ao Eterno, eles falavam Hashem. E Hashem é o nome. Ra, que eu falei para vocês, que é o artigo, e Shem, que é nome. Então, quando você ouve um judeu falando Hashem, ele está se referindo ao Eterno, a Deus, a Yahvé. Eu vou falar Yahvé para a gente entender. A Yahvé. Mas eles pararam de falar, então, por causa disso, alguns não sabem se pronuncia Iaú ou Iauê. Ou Iaú ou Iauê. Nessa época do ataque a Israel recente, eu recebi um vídeo de cortar o coração. Foi um vídeo em que um judeu estava com um celular e ele começou a filmar. Ao longe, você via como se fosse estrelas caindo, mas eram uns mísseis caindo naquela região, próxima a Gaza. E aí ele começa a chorar. E ele fala o nome de Deus. Iaú! Chorando. Ele fala assim, Iaú. Foi de cortar o coração quando eu ouvi aquilo. Ele chorando e aí falava outras palavras em hebraico, que obviamente eu não tenho a menor ideia do que significavam. Mas chorando falava Iaú, Iaú, com o H no final, com aquela tônica do sopro. Né? Então essa seria a pronúncia, né? Uma das prováveis pronúncias. Mas se perdeu ao longo dos séculos, por causa de um cuidado extremado que ele tinha, né? Que eles tinham, para não falar o nome de Deus em vão e o nome de Deus não cair na boca de pessoas que não deveriam. Então, esse momento onde Deus fala com Moisés no alto do Monte Horebe foi a primeira vez que na Bíblia aparece o tetragrama de Deus. E ele começa a aparecer várias vezes depois disso para Deus reforçar para o seu povo que era Ele quem estava diante deles. Que era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Elohim, ou Adonai, dos patriarcas, e que estaria com eles em toda a caminhada, na libertação e em toda a caminhada. E o que Deus traz para nós nessa frase que Ele traz para Moisés no alto do Monte Horebe? Queridos, cada um de nós aqui precisa da manifestação de Deus de formas diferentes. Tem alguns aqui que precisam da provisão. Tem alguns aqui que precisam da cura. Tem outros que precisam de um general de guerra. Tem outros que precisam de um juiz. Não é verdade? Tem outros que precisam só de um olhar sobre si. Tem outros que precisam de livramento. Que Ele livre das dificuldades, né, dos perigos. Seja lá qual for a sua necessidade, Irie, Asher, Irie.
Ele promete: eu serei o que você precisar que eu seja, em qualquer momento que você estiver. Isso é o que Deus disse para Moisés dizer para o povo. Então ele vem hoje diante de nós para ensinar-nos e para dizer para você e para mim: não importa a situação que você está, eu sou o que sou e sempre serei o que serei em qualquer circunstâncias que você estiver. Se você precisar do Jeová Rafá, eu sou o Deus da cura. Pode clamar, Jeová Rafá. Se você precisar de um juiz que te defenda, que se levante para te defender, eu sou o Jeová Tsidkenu. Eu levanto e te defendo. Se você precisa de um Deus que se levante com uma bandeira hasteada sobre você, eu sou o Jeová Nissi, o Deus da bandeira de vitória. Então aprenda a aclamar. Pastora, mas eu não conheço todos os nomes de Deus. Não tem problema. Fale em português. O poder não é da língua, o poder é dele. Amém? Fale em português mesmo. Senhor, eu preciso do Deus que socorre. O mesmo Deus que fechou a boca do leão. A gente orou aqui, a gente cantou aqui, né? O Deus que até faz o leão de jejuar. É o Deus que fecha a boca do leão. Ele foi pontual para eles ali naquele momento e se manifestou daquela forma. Então creia, queridos, simplesmente creia que o Deus que você serve não é o Deus nem dos vales somente, nem o Deus das montanhas. Antigamente o povo tinha muito essa ideia, né? Na guerra, não vamos lutar nos vales, então vamos buscar o Deus dos vales. Ah, é na montanha? Vamos buscar o Deus das montanhas. Lembro que tem uma guerra assim no Velho Testamento, que o rei falou assim: não, eles ganharam porque o Deus dele é o das montanhas. Vamos guerrear nos vales que aí eles vão perder. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Seja lá a guerra que Ele for enfrentar, Ele é vencedor. Porque Ele é o Deus único e verdadeiro. É o eterno Deus das nossas vidas. Ele é o Elohim. É o nosso, né, Adonai. E é aquele que está ao nosso alcance. Porque apesar de tão poderoso, de tão majestoso, de tão altíssimo, de tão tremendo, Ele se importa de forma única, especial e exclusiva com cada um de nós. Pode ser aquela coisinha que você acha assim que é tão pequenininha, mas Ele se importa. Ele se importa conosco. Mesmo sendo tão grande, Ele é fiel e capaz para cuidar dos mínimos detalhes da sua vida.